Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Estou morrendo de saudade, mas em breve tudo isso vai passar e vamos nos reencontrar novamente, tá? Pois bem, a nossa aula de hoje será sobre a Comunidade dos Estados Independentes. Mas para a gente falar um pouco da Comunidade dos Estados Independentes, a gente tem que falar da bipolaridade do mundo, não é? Onde o mundo foi dividido em dois polos antagônicos, onde de um lado nós tínhamos os Estados Unidos com o capitalismo, do outro lado nós tínhamos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com o socialismo, ou a União Soviética, né, com o socialismo, né, o que vem a ser, né, essa bipolaridade do mundo. O mundo ficou literalmente dividido, né, em duas partes, né, uma aliada ao capitalismo e outra aliada ao socialismo. Segundo o ministro inglês, ele disse também que a Europa, né, estava dividida pelo que era chamado de cortina de ferro, né? A Europa também ficou dividida em duas, né? Uma parte da Europa aliada ao capitalismo, outra parte da Europa aliada ao socialismo, né? A Alemanha também foi dividida em duas, literalmente por um muro, né? De um lado a Alemanha capitalista, do outro lado a Alemanha socialista, tá? Então, assim, por isso que foi chamado de bipolaridade, ou seja, dois polos antagônicos. Já que nós vamos falar da Comunidade dos Estados Independentes, a gente tem que entender essa união das repúblicas socialistas soviéticas, tá? Pois bem, a Comunidade dos Estados Independentes se deu justamente a partir do fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou seja, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas começou a se ruir logo após, né, a queda do Muro de Berlim, com o processo aí de reunificação alemã, e em seguida com Mikhail Gorbachev, onde ele falava em glasnost e perestroika, ou seja, da abertura ao capitalismo e à transparência política. E logo em seguida nós tivemos aí, né, a dissolução final da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, já no final, né, de 1991, né, com Boris Yeltsin, que era o até então presidente, colocando por fim aí a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e se iniciando, né, impulsionando aí a criação da Comunidade dos Estados Independentes. Esse SEI, como é chamado, né, ou a SEI, a Comunidade dos Estados Independentes, ela foi criada em 8 de dezembro de 1991, né, impulsionada por Boris Yeltsin, né, com a dissolução aí da União Soviética. Ela é formada por 11 repúblicas que pertenciam à União Soviética, tá? E o objetivo era estabelecer um sistema econômico de defesa, tá? Atualmente, né, a sede do Comitê Executivo é localizado em Minsk, que é a capital da Bielorrússia. Bielorrússia, que também faz parte da Comunidade dos Estados Independentes, tá? E, historicamente falando, foi isso que eu disse para vocês, né? Se deu em setembro de 91, no final da Guerra Fria, né? E principalmente com a mudança político-econômica através da perestroika e glasnost por Mikhail Gorbachev, e impulsionada aí, né, por Boris Yeltsin, que foi o presidente que substituiu Mikhail Gorbachev, tá? Diante dos fatos, foi impulsionado o surgimento de vários blocos econômicos nesse mesmo período, como também a União Europeia, cuja ideia veio a incentivar a criação de uma cooperação econômica dos países soviéticos. Com a desintegração da União Soviética, a Federação Russa, junto com a Ucrânia e a Bielorrússia, iniciaram uma reunião propondo uma cooperação econômica entre os estados recém-independentes. Que estados recém-independentes eram esses? Eram aqueles estados que se tornaram independentes da União Soviética, ou seja, que não pertenciam mais à União Soviética, tá? Essa reunião é conhecida como Acordo Minsk, tá? A reunião foi justamente que originou aí a criação da Comunidade dos Estados Independentes.
A proposta da SEI era instituir a cooperação econômica entre os membros, além de desenvolver e fortalecer relações de amizade e ajuda mútua. Ou seja, um país ajudar ao outro. Ajuda mútua é a mesma coisa que solidariedade mútua. Né? O que acontecesse com um, o outro estava ali para ajudar. Né? Um iria ajudar ao outro. Tá? Das 15 repúblicas soviéticas, apenas 3 nações rejeitaram a adesão. Dessa forma, nós teríamos aí, ao invés de 11 países que pertenceriam à comunidade dos Estados Independentes, nós teríamos 12. Né? Nós teríamos aí a Estônia, a Letônia e a Lituânia, que rejeitaram a adesão da comunidade dos Estados Independentes. O acordo que criou a SEI substituiu o modo de produção socialista que pregava, né, a União Soviética, que era aquele acordo socialista, aquela produção socialista, e aderiu ao capitalismo. Ou seja, o que vem a ser aderir ao capitalismo? Deixa de aderir ao socialismo e passa a aderir ao capitalismo, estabelecendo aí uma nova política dentro dos países que formam a comunidade dos Estados Independentes. E que nova política seria essa? Seria justamente uma política de livre comércio e de privatizações. Diante dessa situação, eles adotaram até uma moeda única, que foi chamada de rublo. Os países membros, né, enfrentam uma onda de conflitos separatistas por conta da diversidade étnica ou religiosa. Essa diversidade étnica e religiosa foi dada justamente no período da União Soviética, quando passou a se apossar, né, desses países do leste europeu. E muitos desses países, né, eles não eram afins, eles não eram amigos, eles como é que eu posso explicar? Eu posso dizer assim para vocês que eles não interferiam uma nação no outro, mas também eles não tinham uma boa relação. Eles tinham acordos diplomáticos, né? Um não se metia no serviço do outro, no trabalho do outro, tá? E diante da questão do socialismo, diante da questão da União Soviética ter imposto que esses países teriam que se juntar, teriam que se aliar e formar uma única nação, nação essa que seria pertencente à União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então houve uma grande mistura étnica e religiosa desses povos. E isso é um grande problema hoje na comunidade dos Estados Independentes, porque gera-se conflitos. Tá? Segundo dados de 2014, a área da comunidade dos Estados Independentes é de mais de 22 milhões de quilômetros quadrados. E a população total é de mais de 285 milhões de habitantes. Tá? Gente, uma aula simples e curta, onde a gente vai discutindo aí, tá, com vocês em relação à SEI, coisas que a gente já vem trabalhando desde o início do ano letivo, quando a gente fala de Europa, fala da questão dos blocos econômicos, quando eu passei para vocês, né, um pequeno relato, né, sobre da União, da Federação Russa, a comunidade dos Estados Independentes, tudo que passou, que eu pedi que vocês relatassem aí para mim, tá? Leiam aquela atividade, espero que tenham entendido, né, digamos assim, esse resumo sobre a comunidade dos Estados Independentes, e eu estou aqui à disposição de todos, tá bom? Um forte abraço, fiquem em casa e vamos se cuidar, tá? Beijo!